Mais uma vez nós estamos aqui com o nosso programa falando sobre autismo. A gente está trazendo esse link autismo e espiritismo nessa nova abordagem, nessa nova perspectiva de compreender, ampliar o nosso entendimento sobre o transtorno do espectro do autismo. Estamos aqui com Jorge Larrat, que vem abrilhantar essa nossa série de programas sobre autismo aqui na Rádio Web Fraternidade. E, nossa, eu não tenho palavras para dizer da minha alegria, da minha honra de receber ele aqui na nossa série de programas. Nós estamos aqui para falar de autismo, Jorge. Então, assim, a gente quer saber, né, quais são as contribuições do Consolador Prometido, da nossa querida doutrina espírita, para as famílias, para os autistas, para as casas espíritas que têm recebido cada vez mais autistas, e a gente queria que você falasse um pouco para a gente a respeito disso. Tá certo. Um olá para todos nós, bom dia, boa tarde, boa noite para os companheiros ligados do nosso canal. Quero inicialmente falar da minha alegria, da minha satisfação de estar aqui presente hoje para esse nosso momento de reflexão. E nesse sentido, como o nosso tema de hoje é sobre autismo e espiritismo, eu quero falar que o nosso tema pode também representar-se por uma segunda junção de duas palavras: amor e espiritismo. Sim. Porque as discussões que dizem respeito à família, as discussões que dizem sobre o reencontro dos espíritos através dos laços corporais, são, antes de qualquer coisa, expressões do amor divino que reúne as criaturas para que elas possam juntas encontrar a solução para os seus dramas, para as suas dificuldades e, ao mesmo tempo, consolidar afetos, estreitar laços e consagrar o amor como a tônica maior das suas existências. Diz-nos a doutrina espírita, nos princípios doutrinários que ela possui, que os indivíduos, eles quando reencarnam, eles para a Terra vêm em função de 3 situações que se apresentam diferentemente. Uma dessas experiências é chamada de prova. É a circunstância através da qual o espírito experimenta determinadas vivências que ele assim precisa para o seu desenvolvimento intelectual e moral. São experiências que o espírito atravessa para o alargar do seu saber, para a ampliação do seu conhecimento e, ao mesmo tempo, para que ele exercite determinados valores morais. Isso nós chamamos de prova. E são experiências que estão relacionadas com a necessidade do progresso. Eu posso escolher ou não escolher, é do meu livre-arbítrio eu querer viver na Inglaterra, viver no Brasil, constituir uma família com fulano e beltrano ou com outro, exercer determinada profissão, viver uma determinada realidade social. Todas essas circunstâncias em que o espírito participa, apontando o que ele considera que seja interessante para o seu próprio crescimento, a doutrina espírita dá o nome a essa experiência de prova. Um segundo tipo de experiência que o espírito atravessa no curso da evolução é chamado de expiação. A expiação são todas as circunstâncias que envolvem o indivíduo na vivência de um determinado momento na sua existência, que tem a ver com o próprio passado que esse indivíduo tem. O que quer dizer o Espiritismo com isso? Que nós trazemos de uma existência para a outra determinadas vivências que precisam ser experimentadas para que a gente consiga vencer determinados bloqueios que a gente possui. Então imaginemos que alguém tem muita dificuldade de relacionamento com outra pessoa. No mundo espiritual, percebendo a impossibilidade de se ser feliz não amando, o espírito ele necessita resolver o problema do ódio, da mágoa e do desamor. Então ele vai passar por uma experiência em que ele, de repente, vai ter o reencontro dentro do lar de indivíduos que faziam parte do seu próprio passado,
mas que eram laços de desafeto, circunstâncias de desamor, de mágoa, de ódios, que eu preciso resolver e por isso a família se apresenta como sendo o espaço extraordinário para que o espírito desenvolva essas capacidades de apresentar progresso, tanto no ponto de vista intelectual, como do ponto de vista moral. Então é aí que a gente vai encontrar muitas, mas muitas mesmo das experiências que a gente percebe no desenvolvimento do espírito. Essa é uma circunstância. E a terceira, além da prova e além da expiação, é a chamada missão, que é quando o espírito elege de si mesmo, do fundo do seu coração, nas profundezas do amor que reside dentro da sua alma, determinadas experiências em favor de alguém que ele não necessariamente precisaria viver. O espírito faz uma eleição de dizer: eu gostaria de viver essa experiência, mas você nem precisa passar por isso, mas eu tenho um grande amor que vai precisar de mim. E quando os espíritos que amam muito percebem que possuem determinados companheiros que estão presos nas malhas da vida, eles se apresentam e dizem: traz ele para mim. Entrega para o meu coração que ama essa alma que precisa de socorro. E é assim que nós vamos encontrar casamentos que muitas vezes você encontra um cônjuge que vem para resgatar o companheiro que ficou na retaguarda. Renúncias, silêncios, exercícios de amor são muitas vezes buscados. Às vezes essas experiências não estão no casal, elas se referem à relação entre os pais e os filhos. Pais profundamente amorosos, que observando a circunstância de necessidade de seus filhos, os acolhe dentro do lar, na condição de protetores em função das necessidades que os espíritos filhos possuem. Então, vamos encontrar filhos problemáticos, filhos drogados, filhos envolvidos com o crime, filhos envolvidos com a promiscuidade, com a rebeldia, com a inadaptação, filhos que vivem processos profundos de depressão e que são colhidos por pais amorosos. E existem filhos que, além de todas essas circunstâncias, também podem estar envolvidos com as diversas expressões do transtorno do espectro autista, que são também experiências que pais amorosos elegem para cuidar de seus filhos, além daquelas circunstâncias outras, nas quais determinados espíritos vêm na condição de autismo em função das necessidades que eles próprios possam ter pelas características de personalidade que os indivíduos desenvolveram ao longo das outras existências corporais. Assim, portanto, o lar se estabelece como um ninho de amor para recepcionar as entidades que participam dele, sejam as entidades que ali aportam na condição de prova, sejam as condições de amor pelo estreitamento dos laços, sejam as famílias que se constroem com vínculos de processos dolorosos, expiatórios, das mais diferentes ordens, dos mais diversos matizes, mas a família será sempre esse espaço ideal onde os espíritos se movimentam na busca do desenvolvimento das suas potencialidades. O autismo, portanto, ele não pode ser interpretado como algo que a gente deve observar como se fosse um processo doloroso, penoso, angustiante, negativo, porque, na verdade, é uma característica da assinatura do amor nas nossas vidas. Desde os processos mais graves que a gente pode ter, dos processos mais severos de autismo, até os formatos mais brandos de expressão desse transtorno, nós vamos perceber que
a formação do grupo familiar, a estruturação daqueles que vão recepcionar essas entidades, não são construídos pelos fios do acaso. Não. As obras espíritas são bastante claras em evidenciar o processo de preparação dos pais para as mais diferentes circunstâncias do convívio com seus filhos. Pais que terão que abrigar no lar filhos que possuem uma propensão enorme para o vício, que a despeito de todos os conselhos e de todas as orientações, ainda assim enveredam pelos caminhos tortuosos do crime, da loucura. Esses pais são preparados no mundo espiritual e não necessariamente são almas que possuem dívidas kármicas que precisam passar por isso como se fossem processos de maneira punitiva. Não. Nós temos muitas circunstâncias em que pais oferecem-se para determinadas experiências em virtude do amor que sentem e não porque são espíritos que possuem um peso, uma cruz que lhe pesa sobre os ombros. Me dê um exemplo se isso for verdade. Eu dou. Se nós pegarmos a obra há 2000 anos e observarmos o personagem Lívia, Lívia, esposa de Públio Lentulus, uma alma de uma sublimidade extraordinária, como se fosse um verdadeiro anjo celeste, que observando a dor de seu grande companheiro, Públio Lentulus, decide renascer para estar a seu lado na grande saga que ele iria enfrentar. Ao se preparar para um processo reencarnatório, ao lado de um companheiro de conduta difícil, é plenamente imaginável que nós iremos experimentar determinadas dores na convivência com aquele que é o nosso amor. Ele é meu amor, mas ele tem dificuldade. Mas eu tenho amor de sobra. Eu tenho amor de sobra para cuidar dele pela existência inteira, para renunciar a mim mesmo, se for preciso, para o trabalho de levantar aquele que ficou na retaguarda. Assim vai acontecer com Lívia. Ela vai oferecer a vida inteira de renúncias ao lado do companheiro. Ele irá oferecer a ela um conjunto de dores amargas. 25 anos de isolamento no lar, fora um outro conjunto de dores que ela passa, e quando ela desencarna, que ela percebe as venturas do mundo espiritual que a recebe, ela diz: o que se paga no mundo pelas venturas celestes são migalhas misérrimas. Porque são migalhas misérrimas quando se ama. Aquele que ama não percebe os sacrifícios que faz. E da mesma forma que Lívia tem a dificuldade de lidar com o marido, ela tem 2 filhos durante essa encarnação. Um deles será raptado ainda bebê. Será que é fácil uma mãe viver a experiência de um rapto de uma criança, sem saber o destino para onde ela foi? Um espírito que atravessa essa experiência não necessariamente é um devedor para a lei. E nós temos uma tendência, mãe passa por isso, é uma alma que está sendo punida. Não, ela é um anjo celeste que desce para resgatar Públio. E ela passa por essa experiência por amor. A mesma coisa acontece com a segunda filha. A segunda filha, ainda na primeira infância, com 7 anos, é acometida de hanseníase. Será que é fácil ter uma filha de 7 anos sendo devorada pela doença, sem que exista a menor perspectiva de cura? Assistir o corpo frágil do filho que tanto amamos se desfazer diante dos nossos olhos e assistir depois essa mesma filha ser curada e tornar-se saudável, mas no futuro ser vítima de uma trama que a deixou cega e ela se torna mãe de uma moça cega. Será que é fácil viver todos esses dramas? E quando nós olhamos pela ótica estreita da existência humana, dizemos que ela é uma sofredora.
Quando temos uma leitura equivocada da doutrina espírita, dizemos que é uma alma que padece. Mas só os corações que muito amam são capazes de entender o que se passa dentro do silêncio do lar. Assim, portanto, nas circunstâncias que se desenham na nossa sociedade, na qual uma quantidade significativa de lares hoje abrigam a circunstância chamada autismo, é necessário que nós digamos: bem-aventurados sejam os pais que, tendo sido preparados para o processo de acolhimento das almas que precisariam deles, são, na verdade, abençoados grandemente pelo céu, para que suas famílias, para que o ambiente doméstico que eles formam, possam recepcionar esse indivíduo da melhor maneira possível, oferecendo o maior de todos os alimentos que o espírito precisa para a sua recomposição: o amor. Nenhuma droga, nenhuma terapia, nenhum instrumento poderá ser mais poderoso para promover o processo de restabelecimento das almas que padecem, senão o amor. A maior de todas as forças do universo concentram-se nos lares que muito amam, para promover a todos aqueles que ali entram a certeza de que a dor não é irmã gêmea do débito. A dor pode ser muitas vezes a irmã do amor que visita os lares para a redenção das almas que muito amam. Que maravilha. Nós vamos continuar com o Jorge. A gente vai trazer um pouco agora a ampliação desse contexto da família, onde esse amor realmente, e eu estou falando com propriedade, se você não ouviu os outros programas onde eu me apresentei, meu nome é Cristina, e eu tenho uma filha de 19 anos, a minha filha caçula, que é autista, e tenho trabalhado nos últimos 20 anos, estudado e trabalhado em prol da divulgação do autismo, para que a gente possa estar mais preparado para receber essas pessoas, para incluir, para aceitar, para compreender. Então, se você quiser, checa os outros programas, que você vai entender um pouco melhor, e a gente então vai trazer essa ampliação do espaço acolhedor da família para o espaço acolhedor da sociedade e principalmente das casas espíritas. Como que nós podemos ser rede de apoio para essas pessoas e como que a gente pode abrir, né, esse leque de uma forma a abarcar, acolher, incluir essas pessoas. E aí eu passo a palavra para ele para a gente continuar a nossa conversa, que tem sido extremamente rica. Continuando a nossa conversa de ainda há pouco, falávamos sobre autismo, conversar um pouquinho mais sobre como é que a gente pode lidar com essa questão, e para isso a gente precisa ter um olhar mais atencioso no que é que a doutrina espírita nos coloca acerca do processo de construção desse fenômeno. E nenhum de nós que é espírita ignora o processo das diversas existências corporais e a conexão entre as várias existências e o soar das experiências de uma existência em relação à outra. E nós somos seres muito complexos, nós possuímos uma dinâmica espiritual muito grande e trazemos em nós muitos conflitos. As páginas da história da humanidade estão todas elas manchadas de sangue. Nós estamos vindo de muitas histórias de perdas, de agressões, de violências, de um conjunto de dores quase que intermináveis, através dos nossos fenômenos de guerra, tirania, escravização e as múltiplas formas em que a agressividade humana tem se desenvolvido ao longo do tempo. E muitas vezes a gente se foca muito na figura do agressor, como se apenas o agressor fosse o indivíduo a ser alcançado pela lei. Mas, além da figura do agressor, a figura da vítima também, ela às vezes acaba absorvendo parte dos golpes que recebe, e esse processo se transfere para o íntimo do ser,
provocando fenômenos de fuga, de medo, de desconfiança do amanhã, de ruptura com a capacidade de verdadeiramente acreditar nas pessoas. E isso acaba produzindo em nós determinados comportamentos que vão se traduzir numa multiplicidade de fenômenos que a nossa sociedade hoje expressa. E à medida que a psicologia começa a colocar a sua lente para investigar os inúmeros tipos de comportamentos que a humanidade hoje apresenta, a gente consegue perceber um determinado padrão de conduta que possui alguns comportamentos bem interessantes. E como esse estudo ainda é recente, a ciência ainda tem uma dificuldade muito grande para lidar na identificação desses fenômenos e acaba colocando tudo no mesmo saco, coisas que em princípio não têm obrigatoriamente a mesma origem. Por esse motivo, dentro das análises recentes que a psicologia tem feito, ela tem trabalhado muito em cima de uma ideia que é a chamada ideia do autismo. E essa ideia do autismo, ela tem trazido algumas complicações no entendimento e no conceito, porque são tantos conceitos diferentes que as pessoas dizem que é autista, que vocês vão dizer, peraí, mas eu conheci alguém que tinha um comportamento A, esse tem um comportamento B, ali tem outro que é C, todo mundo diz que é autista. Então, afinal de contas, o que é que nós temos aqui? Pois é, esse é um grave problema. E em função dessa novidade do ponto de vista da manifestação do entendimento da própria ciência sobre esse fenômeno, criou-se o conceito do espectro autista, ou seja, é uma faixa de comportamento que vai desde o severo até o modelo mais brando que a gente possa conceber, com maior ou menor intensidade das características que poderiam definir as pessoas que seriam portadores do transtorno do espectro autista, chamado de TEA, em português. E aí você vai ter casos mais severos, nos quais você tem indivíduos que eles reagem muito fracamente ao mundo exterior, possuem uma conexão muito pobre com os outros indivíduos e acabam se mantendo numa posição muito mais centrada no próprio eu. Isso nos casos mais severos, com movimentos repetitivos. E no outro flanco você vai encontrar, no lado mais brando, aqueles que têm dificuldades de abraçar, de se relacionar, têm uma literalidade muito grande no entendimento das coisas, mas uma mente profundamente aguda. Hoje eles são tidos na escola pelo nome de autistas, mas há bem pouco tempo eram chamados de nerd. Ah, fulano é nerd, ele não se adapta, ele não consegue brincar direito com a gente, mas as notas eram excepcionais. Sofriam bullying demais na escola, gênios com uma capacidade de concentração extraordinária, mas que, em virtude de não conseguirem ter uma habilidade na convivência de maneira a passarem despercebidos no grupo, eram tidos como esquizoides e, por isso, tratados de maneira bastante diferenciada pelos colegas de escola. Então, esses são polos extremos de um processo chamado de espectro autista, com um conjunto de experiências que medeiam uma ponta e a outra desse grande espectro. As raízes desse fenômeno são diversas. Nós não podemos dizer que o fenômeno autista ele se dá por esta ou por aquela razão, pelo fato de que, de repente, as próprias criaturas que compõem a nossa sociedade, elas são oriundas de diversas experiências distintas do passado. Então, da mesma maneira que um mesmo efeito não tem uma única causa não dá um único efeito. Então, não dá para se fazer isso. Mas eles são indivíduos que trazem uma história, às vezes, de machucamento. A nossa história é uma história de muita violência no passado. E muitos deles são indivíduos que trazem os traumas espirituais. Eles reencarnam com as suas circunstâncias decorrentes do processo do qual eles foram vítimas no passado. E é preciso conseguir reabrir essa caixinha de volta.
a caixa do sentimento, garantir a eles um espaço seguro, um espaço em que a rotina seja mais satisfatória, em que eles sintam segurança de sair daquela casca em que eles se colocaram. E à medida em que o mundo vai se tornando como que seguro, o espírito vai quebrando a capacidade de confiar nas pessoas. A gente às vezes vê em alguns fenômenos depressivos. A pessoa experimenta um processo depressivo e ela para de confiar nos outros. Não, eu não quero mais me relacionar com ninguém. Eu tenho medo de me relacionar porque eu fui traído, enganado, fulano me machucou muito, então eu prefiro não me aproximar de ninguém. Eu prefiro viver sozinho. Eu vivo na solidão dos meus sentimentos, mas eu não quero ter ninguém perto de mim. Eu tenho medo de me relacionar. E às vezes, raízes de fenômenos dessa natureza estão relacionados com histórias de abandono, com histórias de fenômenos nos quais as nossas sociedades, por processos de desassistência, nos abandonaram à margem do caminho. Nós somos, assim, filhos de histórias profundamente dolorosas. E a nossa sociedade hoje está recolhendo esses indivíduos para oportunizar eles a chance de que eles consigam reiniciar um processo de integração na sociedade. Mas como que eu vou fazer isso? A sociedade não enxergar que ela precisa ser capaz de oferecer segurança para esses seres. Se a sociedade em que eles se reinserem não consegue garantir a eles a sensação de que pode sair, venha, é seguro. Faça um movimento de saída. Imaginemos os modelos mais brandos do espectro autista, que as pessoas conseguem conviver, casar, viver, fazem mestrado, doutorado, grandes gênios da humanidade estiveram nessa ponta do espectro autista, no modelo das expressões mais brandas desse fenômeno. Então, esses indivíduos, eles poderiam ter tido melhor ou menor adaptabilidade ao mundo, de acordo com a forma como o mundo os acolheu. É preciso, portanto, que a gente consiga enxergá-los como se fosse a ave que caiu do ninho antes que as penas surgissem. Aves que caem do ninho sem pluma, elas precisam de cuidados. Então, a nossa habilidade, quando olharmos alguém com alguma característica do espectro autista, pensemos conosco, caiu do ninho. A ave caiu do ninho antes que as penas surgissem, não consegue voar. Então, o que a gente faz? A gente tem que cuidar e dar a essa ave a segurança de que é possível reinsetar a possibilidade de voar. Pode ser que nessa existência ela não consiga, mas a gente vai oferecendo as possibilidades que ela ensaie colocar a cabeça para fora do ninho, para fora da toca, aonde ela se escondeu, na furna dos seus sentimentos. É preciso, portanto, que os ambientes familiares sejam capazes de oferecer a eles a condição de segurança. Como? Fazendo com que eles experimentem os seus naturais desafios. Os naturais desafios. Minha filha, vem cá, me ajuda aqui, vamos bater um bolo, prepare isso aí para mim que eu vou fazer. Vai fazendo isso e vai trabalhando com naturalidade, tanto quanto seja possível, de acordo com a severidade da síndrome, para que a pessoa consiga, ela não consegue fazer, mas ela consegue fazer outras coisas. Ela pega o cachorro, vai brincar com o cachorro, interagir com o animal para ter sentimento, para desenvolver essa parte da afetividade, acreditar no afeto, no amor, dar afeto, dar carinho. Muitos deles têm uma dificuldade enorme de dar carinho e de aceitar receber. Então, por todas essas circunstâncias, a gente precisa, no lar, oferecer o espaço seguro aonde eles possam se movimentar. E quando o lar não consegue oferecer isso, o fenômeno de reconstrução desse indivíduo, ele fica, de certa maneira, prejudicado. Porque o que poderia ser feito de reconstrução de afeto, de reconstrução de vivência, fica atrofiado, como se, de repente,
nós tivéssemos tentado quebrar uma crisálida e tirar a borboleta antes que as suas asas secassem, ela não vai conseguir voar. Então é preciso estimular, estar junto, para que ela se desenvolva e ganhe plenitude. Às vezes os pais precisam se preparar para a circunstância em que, de repente, os filhos não vão, durante uma existência, apresentar os progressos que eles gostariam de ver. Mas o nosso papel como pai não é colher. O nosso papel como pai é semear. Essa é a nossa tarefa. Nós não estamos na Terra para sermos os colhedores de resultados. Nós somos aqueles que somos os semeadores. Na parábola do semeador é dito muito claramente: eis que um semeador saiu a semear. Mas não diz que o semeador colheu depois, só a árvore deu fruto, mas não foi o semeador que colheu. Às vezes a nossa existência inteira será de semeadura, sem colheita, e daí? O meu papel nesta encarnação é recepcionar o material que eu tenho e oferecer o milímetro que seja de reconstrução das penas, para que essa ave amanhã consiga voar pela eternidade. Assim como a casa, a família precisa ter essa visão, o ambiente escolar também precisa ter. Para que o processo de integração, de inserção, de capacidade de fazer a inclusão desse indivíduo no espaço estudantil também seja de maneira satisfatória. Alguns deles conseguirão se integrar normalmente nas turmas. Os modelos mais brandos estudarão junto com as crianças, tirarão inclusive notas excelentes nas matérias que lhes interessam. Eles não gostam dessas disciplinas, mas tem outras que eles são muito agudos, são leitores vorazes, se dedicam principalmente a assuntos estranhos, então eles se voltam para determinados saberes. Outros, de repente, possuirão determinados sinais desse transtorno que impedirá com que eles possam participar nas turmas. É importante para a reconstrução das condições emocionais desse indivíduo. Porque se eu abandonar essa pessoa na condição que ela esteja, como que ela vai progredir? Não existe possibilidade de progresso se você não oferece a porta de saída, as experimentações que, ainda que possam ser pequenas dentro da existência, são gigantescas para as potencialidades que o espírito precisa desenvolver. Todo esforço deve ser buscado. E se, evidentemente, a escola formal e a família possuem essa característica, o que dizer da casa espírita, que tenta ser para nós o nosso referencial daquilo que devemos buscar para fortalecer a nossa atividade na sociedade, a minha relação com o outro no espaço estreito do lar e na minha atividade no ambiente estudantil. O movimento espírita precisa dotar-se de condições para ser capaz de entender a problemática das questões do autismo, em virtude das dificuldades que muitas vezes as famílias atravessam de conseguirem lidar com isso. Uma leitura mais transcendente da vida, o entendimento da missão dos pais na recepção dessa alma que precisa tanto de amor, mais do que qualquer outra coisa, que pode não apresentar os progressos que precisa, mas que eu preciso vê-lo como o espírito que clama pela minha dedicação, ressignificar o sentido da dor como não sendo um processo punitivo, mas a experimentação extraordinária nas quais as comportas dos céus podem se abrir para nós quando sabemos aproveitar as oportunidades que a vida nos sorri para que a gente consiga desabrochar as nossas potencialidades espirituais. Todas essas questões se impõe no momento presente para que o movimento espírita, sensibilizado diante disso, consiga movimentar a sua força nessa direção. É muito fácil enxergar um corpo chagado e compreender que ele precisa de tratamento. Mas uma família que se encontra profundamente machucada por determinadas experiências, seja pela droga,
seja pelo crime, seja pelo abandono, seja pela promiscuidade, seja pelo desfacelamento dos laços, ou seja pela dificuldade que as pessoas têm de agasalhar as responsabilidades sobre os ombros e terem o desejo de desistência das provas que a vida tem, todos esses indivíduos precisam do alerta do mundo espiritual, para que relembrem quem são, o que na verdade são, quais são os chamamentos que a vida nos traz, para que a gente admita a família real que nós possuímos, e não a família ideal que nós ainda não temos. Aceitar os filhos que a vida nos concedeu, os pais que a existência nos deu, e podermos abraçar as pessoas dentro do lar e dizermos do fundo dos nossos corações e do fundo das nossas almas com a maior sinceridade possível: eu aceito você do jeito que você é, porque você é a grande oportunidade que eu tenho de sublimar o meu coração e exercitar o amor que eu já sou capaz de viver, mas ainda não me predispus a fazer. Que a gente pense sobre isso, reflita sobre essas questões e transforme todo o nosso conhecimento espírita em amor, em favor daqueles que não querem outra coisa, senão serem amados. Perfeito, perfeito, muito obrigada. Eu quero só acrescentar, se é que eu posso, quando as coisas estão à sua frente e você não consegue mudá-las, existe sempre a possibilidade de você mudar o seu olhar. E, consequentemente, as coisas irão mudar. Porque quando a gente muda o nosso jeito de olhar, a gente olha, a gente vai enxergar coisas que a gente não via antes. Então, muitas vezes, aquilo que você espera como progresso não vai vir no molde, no formato, no padrão que você estava esperando, mas se você mudar o conceito de progresso na sua cabeça, você vai perceber que pequeninas coisas do dia a dia são grandes progressos, e eles vão te trazer tanta alegria, e você vai perceber que é o que aquele momento está te trazendo, você não precisa buscar por mais. E uma outra coisa que eu queria lembrar é que em João 9, quando os discípulos perguntam para Jesus diante de um cego, um homem cego de nascença, eles perguntam quem pecou? Quem pecou para que ele ficasse assim, né? Para que ele viesse assim? E Jesus vai responder, né? Ninguém pecou, está assim para que se fizesse a vontade de meu Pai que está nos céus. Então lembrar que tudo que acontece com a gente é a vontade do nosso Pai que está nos céus, que sabe de tudo, que é soberanamente justo, bom. Então, se está acontecendo, a vontade de Deus está ali sendo expressa, no sentido da gente aprender, evoluir, crescer. E se a gente tem isso no nosso coração, é muito mais fácil do que a gente ficar procurando porquês, ficar procurando explicações que nos conduzem a tristezas, a negativismo. Não é isso que a gente precisa. Então, quero te agradecer profundamente por ter trazido esse olhar amoroso, esse aspecto amplo das possibilidades que nós temos em mãos para entender, né, e para ampliar mesmo o nosso olhar. Eu costumo representar essa ideia que você colocou dizendo assim: quando Deus não consegue acalmar a tempestade, ele acalma o marinheiro. Porque um marinheiro tranquilo consegue atravessar o mar revolto. O mar parece mais calmo quando você acalma o marinheiro. E às vezes o que Deus faz é isso. O mar continua revolto, mas ele acalma o marinheiro e ele consegue chegar no porto e encostar o navio. Então a gente termina o que eu queria concluir com todo mundo que tem nos acompanhado nessa série de programas, é que nós temos os instrumentos, né? Nós que tivemos um desenvolvimento infantil, sempre tem, a gente sempre tem
uma dificuldade aqui, outra ali. Mas vamos dizer, nós que tivemos um desenvolvimento infantil típico, nós temos os instrumentos, nós viemos equipados. Muitas vezes nós vamos lidar com pessoas que não têm. Então, cabe a nós nos regularmos, cabe a nós trazermos para as situações a paciência, cabe a nós trazermos aquilo que está faltando. Então, que a gente, seja esse elemento de soma, de adição, de ampliação, não de redução. A gente não precisa reduzir a rótulos, não precisa reduzir a explicações. A sociedade já está tão difícil, está tão complicado, se a gente não desenvolver isso. Não precisamos trazer o caso de um livro que foi citado por um autor e tentar colocar isso para 2 milhões de brasileiros, que é o que aproximadamente nós temos atualmente em termos de incidência do autismo. Só no nosso país é cerca de 1% da população mundial, segundo a Organização Mundial de Saúde. 1%? É muito! 1%. Então, a gente vai conviver com autistas, né? Então, assim, é necessário que você que tem um instrumento seja esse elemento de adição, né? Seja esse elemento que está ali para somar, e não para rotular e reduzir. Né? Presuma competência, saiba que esse indivíduo, o espírito não é autista. O corpo faz as limitações, o espírito tá na sua plenitude. Então, assim, o que você puder olhar e falar assim, olha, eu estou diante de um indivíduo, sem reduzi-lo, você vai conectar com ele, ele vai perceber que você o respeita e o enxerga nessa integralidade, e isso vai ser fundamental. Muito bom. Então, a gente continua falando sobre isso mais vezes, que seja um tema mais frequente. Então, a gente termina aqui. Eu vou terminar a gravação e quero deixar muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, Jorge. Muito obrigada.